Olá, eu sou Wellington Fernandes e esse é mais um Papo de Carreira. Eu estou aqui com ele, que é mestre em educação, Agostinho Busato. Tudo bem, Agostinho? Tudo bom, Wellington? Quero te Satisfação agradecer de por ter atendido ao meu convite aqui para esse Papo de Carreira. Só lembrando, pessoal, aqui em cima, tá? Eu tenho, depois que você assistir esse Papo de Carreira, eu tenho um vídeo, uma videoaula de liderança incrível para você. Clica lá, é gratuito, tá? Assiste esse Papo de Carreira comigo e com o Agostinho Busato, com certeza você vai gostar. O papo de hoje é logoterapia. Talvez muita gente que está acompanhando a nossa conversa aqui não tenha a menor ideia do que seja logoterapia. E eu quero te perguntar, o que é logoterapia? Logoterapia é um sistema de pensamento criado por Viktor Emil Frankl, um médico, psiquiatra que nasce em Viena. E ele cria, a partir das experiências da vida dele, um sistema da terapia do sentido. Frankl acreditava que o maior movente do ser humano é o sentido. Então o ser humano busca sentido. A energia da vida está no sentido, segundo Viktor Emil Frankl. Isto, dentro das correntes de psicologia, a gente estuda o que é a motivação, né? O que leva, o que conduz a pessoa a agir. Né? Então a gente vê, por exemplo, processos que dizem o ser humano age para conseguir um estado de homeostasia, ou o ser humano age em busca de poder, de prazer. Para Frankl, a motivação fundamental do ser humano é o sentido. Okay. O ser humano busca encontrar o sentido. Eu tenho hoje, trabalho já há 8 anos no mundo universitário, sou professor universitário e tenho muitos alunos que adentram ao campus universitário e passado o primeiro semestre, o primeiro ano, há um índice de desistência muito grande, porque para essas pessoas, né, talvez entraram no mundo acadêmico pelo nome do curso. Olha que curso bacana, vou entrar. E ao entrar em contato com o curso, percebem que não é o que eles esperavam e para eles não faz sentido. A logoterapia poderia ajudar essas pessoas a encontrar a sua vocação? Na verdade, sim, Wellington. O que acontece é o seguinte, o sentido, na concepção de Frankl, ele existe em si. Então, o que nós buscamos? O sentido. Muitas vezes, as situações e decepções da vida fazem com que você se reoriente para aquilo que tem sentido para você. Né? E aí é fundamental, realmente, a gente buscar aquilo que tem sentido, porque aí vai está incluída toda a realização nossa, mesmo a questão da felicidade. Né? E isso indifere, né? Porque muitas das vezes o que faz sentido para você não faz sentido para mim. E aí aquilo que me impulsiona, ou que me leva, ou que me motiva a agir, é muito comum o outro dizer, mas por que esse daí está fazendo isso? Mas não faz o menor sentido, mas para ele faz. Perfeito. O sentido sempre é individual. E nós o descobrimos, mas claro, vai ser muito a partir das nossas experiências, né? E o que você diz é muito verdade, o sentido é teu, né? Então o outro às vezes não vai entender, né? Mas qual a opção dele, o que esse indivíduo busca, né? Por que ele fez esse processo de caminhada? O que levou ele a conduzir a vida dele, ou a carreira dele, vamos dizer assim, para aquele destino, para aquele norte. Isso. Eu vejo e estudo carreira há muito tempo, trabalho com esse mundo há muito tempo, e eu vejo que existem algumas famílias que são bem tradicionais, pai médico, avô médico, tataravô médico, e aí chega na geração posterior do neto, do bisneto lá, ele, não, eu quero ser artista. E a família olha para ele com repúdio, dizendo, mas pirou, tá maluco, artista, nós somos médicos, a nossa família é de médico, ele quer ser artista, ele quer ser um cantor, e há uma crítica sobre isso, mas é porque para essa pessoa faz sentido, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Você veja uma coisa, nessa visão antropológica, Frankl dizia que no centro nosso, no mais profundo nosso, tem um desejo de transcendência. E esse desejo, ele cresce, ele se fortalece através da intuição, daquilo que é fundamental para nós. E o que é fundamental para você pode ser diferente do que é fundamental para o teu pai, para a tua mãe. Então o indivíduo ele vai ter que, a partir da sua correlação, da sua percepção dos valores, vai ter que perceber o que ele intui para ele.
o que é fundamental no processo da vida dele. E às vezes não são os desejos sociais, nem o que a tradição ou a cultura trazem. Às vezes a percepção mais profunda dele tem outra maneira de ser, né? E que ele vai ter que responder. Se ele não responder, ele tem um processo que ele pode entrar num processo de vazio existencial, uma dor, né? E gera até uma crise, né? Uma coisa até mais complexa aí para ele, e se encontrar, até encontrar o sentido. Até que ele se reoriente novamente para os seus valores e encontrar qual é a função, qual é o papel dele na sociedade, na cultura, né? Para você que está acompanhando esse papo de carreira, o professor Agostinho foi o meu professor e vai ser o meu eterno mestre aí, lá no Instituto IATS, na pós-graduação em Counseling, né? Inclusive você já deve ter assistido, se não assistiu, assista uma entrevista com o Adalto, tá? O professor Adalto, que eu entrevistei anterior a essa entrevista. Você me ensinou e eu guardei isso comigo, a questão do comportamento. Primeiro nós temos a concepção, logo em seguida a percepção e depois o comportamento. Esse comportamento dentro daquela carreira familiar, ele pode ser mudado porque essa pessoa concebeu de uma maneira diferente do que a família de médico veio percebendo, veio consentindo, veio seguindo numa tradição. E por isso ele optou ou pela carreira de artista ou de músico. Como lidar? E aí, obviamente, isso dentro de um tratamento, dentro de uma própria logoterapia, mas como lidar os pais que repudiam as escolhas dos filhos, até mesmo no mundo acadêmico? Porque eu tenho muitos alunos que, poxa, para mim é esse curso, mas eu estou aqui fazendo porque meu pai pediu. E, pasme o senhor, tem gente que conclui o curso e no término lá do diploma, entrega o diploma para a mãe e fala, muito obrigado, agora eu vou fazer o que eu queria fazer. Como orientar, quem sabe, até os pais ou os filhos nessa questão comportamental, do repúdio, da crítica, porque para um faz sentido e o outro não faz? Wellington, nós temos que entender uma coisa. Todo ser humano tem vontade. Nós temos vontade de algumas coisas. Para Frankl, essa vontade é de sentido. E a vontade de sentido, ela transforma as nossas percepções. E nós, às vezes, vemos muito mais do que simplesmente a realidade fenomenológica nos mostra. Nós temos percepções que vão muito além do que nós vemos através dos sentidos. Até porque a percepção está dentro, né? Não está fora. Isso. E temos que entender sempre que a vontade é livre, apesar de todos os condicionamentos. Nós temos condicionamento físico, nós temos condicionamentos psíquicos, que trouxemos através do temperamento, ou mesmo do trabalho do caráter, e nós temos condicionamentos sociológicos, né? Você brinca comigo e diz, poxa, eu queria ter crescido no Panamá, né? Na cultura panamenha. Não, você cresceu no Brasil. Eu queria ter me desenvolvido e crescido no Paraguai. Não, mas você nasceu, cresceu no Brasil, e aqui você foi, de certa forma, trabalhado para viver isto. Então a vontade é livre e o indivíduo vai ter que buscar o seu sentido. Né? Independente das pressões culturais, das pressões sociais. Familiares. Porque enquanto ele não der essa resposta, ele vai se sentir mal, vazio, né? Às vezes inquieto. Pode gerar até uma depressão, um reflexo depressivo. Pode. O Frankl usa a palavra, ele diz uma neurose noogênica, que seria uma neurose do espírito, uma neurose de falta de responder aos valores que a gente tem, né? E aí entra uma defasagem, você começa a viver a realidade que não é tua, né? Então se vive, como diz Fernando Pessoa, se vive num intervalo, o desejo dos outros e o teu desejo, né? E muita gente já não sabe mais o que é seu desejo. Então essa busca do seu desejo, essa busca da realidade que lhe é pessoal para poder encaminhar a sua vida, né? Você que é universitário e está acompanhando isso, olha o quanto isso é sério e o quanto isso é delicado de se pensar. De repente você quer fazer algo, está fazendo outro para agradar alguém, enfim, né? Você precisa encontrar o sentido, tá?
E para isso nós temos aí uma pós-graduação em logoterapia, que vem aqui em São Paulo no mês de março de 2017. Tá? E com certeza vai trazer à tona aí muitas soluções para aquilo que você tanto procura como sentido. Eu não estou aqui somente com Agostinho Busato, meu professor, meu amigo, mas eu estou aqui com a pessoa que já encontrou pessoalmente o criador da logoterapia, Dr. Viktor M. Frankl. É isso mesmo? Já isso mesmo. Encontrou com ele tete a tete assim? Tive a felicidade de vê-lo pessoalmente. Resume para mim como que foi isso. Na verdade, recebi um convite, eu estava na Itália, recebi um convite para assistir uma conferência de um famoso psiquiatra de Viena. E daí chegou Viktor Frankl, aquela comoção eu não conhecia. Né? Não sabia quem era. Não, ainda não tinha começado a estudar a questão da logoterapia. Já tinha formação em psicologia, mas não conhecia. E foi uma experiência muito interessante, né? A simplicidade, a percepção da vida, né? Ele falou por 1h e 15, né? Mas o que ele falou, você veja como é interessante, fazia sentido. Né? E te provocava você para buscar um sentido. E conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo maravilhoso que é a logoterapia. Sem dúvida. Que bacana, que bacana. Eu posso não ter conhecido o Dr. Viktor M. Frankl, mas eu conheci e apertei a mão de Agostinho Busato, que é uma pessoa incrível. Ele que é mestre em educação, psicólogo, filósofo, teólogo. Eu passaria esse papo todinho só contando a formação dele e tenho muito a aprender com esse mestre. Eu me considero muito privilegiado de conhecer pessoas como o senhor, como o Adalto, são profissionais incríveis e que trazem muito sentido para a minha vida acadêmica. Tá? Em março, então, teremos um curso de pós-graduação Lato Sensu em logoterapia. Perfeito, Wellington, é isso mesmo. E a satisfação minha de conhecer você também. Obrigado, obrigado mesmo, viu? Obrigado. Esse foi o professor Wellington Fernandes em mais um Papo de Carreira, tá? Não esqueça de clicar no vídeo aqui em cima da nossa aula especial de liderança, preparada com muito carinho, são 4 módulos, clica aí que vale a pena, tá? Você que tem o desejo de se tornar um líder, você precisa clicar aqui e conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, do nosso trabalho, do Lidere Sua Carreira Online, tá bom? Esse foi o professor Wellington Fernandes, um forte abraço e tchau, tchau!